Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus, em primeiro lugar, podermos estarmos aqui, nesta casa, para juntos louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. E hoje, uma data da posse do nosso amigo, irmão, o Nicolas, juntamente com sua família. Quero louvar a Deus pela vida do Rafael, da Gabriela. E assim, acredito que, como Deus foi com vocês, vai ser também com o Nicolas. E o mesmo apoio também, o mesmo apoio também. Com certeza, Barra Mansa é uma bênção, pela glória de Deus. O Madeban, o Madeban é uma bênção. E que Deus possa continuar abençoando. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, pai dessa casa, pastor Hildo, e sou Hildo Ferreira, Theo Ferreira também, juntamente com a digníssima esposa, Jefferson Mamed, um pastor amigo, bênção de Deus nas nossas vidas, Natanael, Natanael, a gente tem uma gratidão, só Deus sabe, E algumas pessoas sabem a gratidão e um carinho pela sua vida, pelo ter sido instrumento de Deus, e tem sido sempre, Deus abençoe. Ruda, o Nelson, o Nelson a gente aprendeu muito com o Nelson lá no, inclusive tem uma autora que eu gosto muito, ele me deu um livro dela, Nancy Pearson, Como Viveremos, eu lembro que o livro que o senhor me deu ainda, estava lá em Areias. O Nelson foi uma benção. Deus abençoe o senhor, viu, Nelson, Irmão Hélito, Deus abençoe, Oséias, só tem gente boa aqui, Pastor Zé Renato, amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Obrigado, senhor, ter nos dado o Nicola, Formação, formou, é isso mesmo, é o discipulado, E, meus irmãos, eu estava com os meninos, da diretoria, ali, os meninos nossos, Mateus, Lucas, e são parte da diretoria, Hoje é difícil sair, mas eles conseguiram sair, juntamente, Lemuel, Caleb, Miqueias, são todos filhos também, E a família toda aí. Quem quer ouvir a palavra de Deus, diga amém. Amém. Salmo 127. A partir do versículo 3, Salmo 127, versículo número 3. Herança do Senhor são os filhos. Vamos ler ali como na nossa corrigida, eu estou com a atualizada. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Continuando. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Quem pode dizer amém? Amém. Pai, muito obrigado por pedir tua bênção, abre o nosso coração, dá-nos o espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento do Senhor. É o que nós pedimos no nome do teu Filho. Amém, Jesus. Os minutos que nós temos, meus irmãos, nós queremos falar sobre família. E não tem coisa melhor do que falar sobre filhos. E falar sobre família, a gente muitas vezes nos detemos como família, o pai, a mãe, mas a gente precisa lembrar que a igreja é uma família.
nós não temos uma religião. Nós entendemos o reconhecimento, no dia que nós reconhecemos a Jesus como Salvador, nós entendemos que Deus é o Pai. Lembrando que é interessante, muito essa lição agora bem propícia do nosso trimestre, que vai falar sobre o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha vai falar exatamente o que Jesus ensinou. Porque muitas vezes a gente fala o que Jesus fez, e isso é importante. Mas também falar do que Jesus falou, ensinou, também é importante. E interessante que nas palavras de Jesus, no sermão de Jesus, Jesus sempre se relaciona com Deus falando de Pai. E Jesus estava usando o aramaico, que no caso era o Abba, o paizinho. Então era estranho, parece que Jesus toda vez que se referia a Deus falava de o paizinho, meu papai. E os homens começaram, os religiosos começaram a ficar preocupados. Até que chegou o ponto assim, quem é o seu pai? Aí Jesus falou assim, é Deus. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele é meu pai. Porque não era costume para os judeus tratar Deus como pai. No Antigo Testamento, alguém descobriu que Deus é pai, Davi. Davi, por uma revelação, ele descobre que Deus é pai. Inclusive, o nome dele significa amado. Porque o filho é amado. Vou repetir. O filho é... Quando você descobre que você é filho, você é... Pronto. E o amor cura. O amor cura. A gente tem complexo de inferioridade. Não sei porquê. Se você tem o amor do Pai, o amor preenche todos os buracos, todas as lacunas dentro de nós. E a gente não precisa de performance, porque aí você é filho. O empregado, o escravo precisa de performance, faz pelo trabalho. O Lucas conversando comigo hoje, ele falando assim, rapaz, estou estudando sobre o ruiós, que é o filho maduro, porque na Bíblia tem um filho técnico e o filho maduro, que é o ruiós. Sempre na Bíblia, toda vez que fala que Jesus é o Filho de Deus, a palavra é ruiós. E o técnico significa menino. É a Vitória, né? É a menina. Ela é filha, só que ela é pequena. E pelo fato ainda dela ser menina, embora ela seja herdeira, ela não pode lançar a mão. Porque ela precisa de quê? De maioridade, ela precisa de maturidade. Ou seja, tem muita gente na igreja que não consegue acessar tudo aquilo que Deus deu porque ainda é menino. Ele é filho, só que é o técnico, ele é menino, ainda gosta de bala, de chiclete, né? Sempre está brigando. Agora o ruiós é o filho maduro, experimentado, é o filho que já chegou à maturidade. Então ele já assume os negócios do pai. Jesus assumiu com 12 anos. Jesus foi emancipado com 12 anos. O aniversário do Lucas, semana, e a palavra que eu dei para ele, ele falou, meu filho, que você seja emancipado. Porque o crente, o filho que é emancipado, ele tem responsabilidade. E aí quando ele assume a responsabilidade, não é por causa do cargo, é porque ele é filho. Porque tem gente que só trabalha por causa do cargo. O pastor hoje falou sobre comunhão à mesa. Tem gente que está no projeto ele está na mesa por causa do projeto. Mas quando ele deixa o cargo, ele sai da mesa. Porque o importante, na verdade, é a comunhão. A comunhão gera a missão. A comunhão gera o serviço. Mas quando eu faço o serviço em detrimento da comunhão, quando eu paro de servir, eu paro de ter comunhão. E o mais importante é a comunhão. Mesmo que não tenha um serviço, não tenha um cargo, mas eu estou na mesa. Aleluia. E o filho maduro, ele assume a responsabilidade da cidade. Ele vê os problemas. Os jovens perguntam para mim assim, pastor, como que eu vou descobrir a minha missão?
O Mateus esse dia falou o seguinte, que ele ouviu eu dizendo, eu disse, aquilo que te faz chorar, existe uma probabilidade de que isso é a sua chamada ou a sua vocação. O que você vê de errado no mundo e você chora, não critica. Porque existe uma diferença, tem gente que vê muita coisa errada no mundo, na cidade e na igreja, mas é só crítico. Agora, nasce uma missão quando você vê o que é errado e começa a chorar. Quer um exemplo? Neemias. Como está os meus irmãos lá em Jerusalém? O inimigo entraram, sitiaram a cidade. O povo que ficaram lá estão em grande miséria. Boa parte foi levado para a Babilônia. Os que estão lá estão em miséria. Portas queimadas, muro derrubado. Quando ele ouviu, Neemias capítulo, quando ele ouviu, ele sentou e chorou. E disse, eu estive orando e jejuando. Então, hoje eu não sei porque as pessoas, elas não encontram o que fazer na igreja. Não é só na igreja, na vida. Sentido e significado da vida. Por quê? Porque você está vendo televisão, está vendo jornal. Às vezes é criança. Quem sabe Deus chamou para você cuidar de criança nas ruas. Tem um senhor, Jay Weiner, ele entendeu que ele tinha que cuidar de crianças que tinham problemas mentais. Descobriu a missão dele. Sabe por que o povo está ansioso hoje? Porque não descobriram a missão, porque a gente está preocupado com a autorrealização. Autorrealização. E não sei se vocês sabem, agora, para a gente entrar na palavra, 3 ambientes que tem uma flecha. A flecha tem 3 ambientes: aljava, arco e alvo. De novo, a flecha tem 3 ambientes, estando na aljava, que é o local onde coloca a flecha, no arco. Interessante que é o arqueiro que dá o alvo. Aleluia. Tem muita gente quando vê o alvo, eu quero isso, mas ele só quer visibilidade. Mas quem aponta, quem que coloca o alvo é o arqueiro. E o nome dele é Jesus, é ele que aponta. Só que acontece que estando a flecha na aljava, observe que a aljava ela não tem muita, ela não tem muito espaço. Então fica bem apertadinho ali. Isso é igreja. Nós estamos na igreja sendo preparado, o arqueiro pega a aljava e coloca a gente dentro. Então aqui na igreja, porque tem muita gente às vezes triste, cabisbaixo ou machucado, porque ele não entendeu. Porque não sei se você sabe, e na queda, quando o homem pecou, o nosso ego inflou. E o nosso ego só morre quando a gente vive em comunidade. Então o ego morto é quando a gente vive em comunidade. Pergunta por quê? Porque aqui não tem independência. Aqui nós dependemos um do outro. Aqui a gente vive como família. E viver como família é compartilhar o que o outro tem. Que eu tenho, o que o outro tem. Então o egoísmo aqui na família passa longe. Então Jesus, como ele pregou muito sobre o Pai, aí ensinou a gente a chorar. Pai? O Pai é de quem? Não é meu, é nosso. Então se é nosso, a gente partilha ele. Aí ele continua: vê a nós o teu reino, seja feita a tua, a vontade é dele. Porque na igreja dá muito problema, porque você quer fazer a sua vontade. Aqui é a vontade dele, é a vontade do Pai. O pão é nosso, o pão não é meu, o pão não é seu, o pão é nosso. Então se o pão é nosso, a gente tem que dividir o pão. Lá em casa acontece muito, acho que na sua também, né? Fulano não almoçou não, tá? Não pega carne e tudo não. Eu estava no campo missionário, foi uma caravana lá em casa.
Aí um obreiro chegou primeiro na panela, sem brincadeira, ele colocou 5 pedaços de carne, de bife no prato. Entendeu? Você tem que lembrar quem está atrás. Você tem que lembrar o do próximo. Então, aonde que o nosso egoísmo, o nosso ego, por que os casamentos hoje estão dando muito problema? Eu vou fazer 26 anos de casado. Se eu comprar um hambúrguer ainda, eu levo. Se eu não levar a metade para minha esposa, eu peço assim, coloca um para viagem. Para quem é? Para minha esposa. Porque imagina, né? Chega em casa, estava onde? Na lanchonete, com os amigos. Cadê o meu? A esposa fala: aleluia, aleluia. Então na aljava é isso, tem muito conflito. Só que você tem que ficar ali. Você tem que ficar ali porque a gente está sendo preparado aqui nesse ambiente. Esse ambiente é um ambiente de família. Ei, deixa eu falar com você. Deixa eu olhar meu tempo aqui. A gente prioriza o vir adorar Deus. Mas deixa eu falar para você porque a gente. Eu fiquei 2 meses por causa, né? Eu operei o joelho, né? O rompimento do tendão patelar. O segundo joelho. 2 meses sem ir na igreja. Mas assim, a minha saudade era de quê? Porque a gente vem no culto, a pandemia. Qual o problema da pandemia que deixou a gente dentro de casa? Porque no culto, a gente vem para 2 encontros. O culto é para 2 encontros. E qual é o primeiro encontro? Encontrar Deus. Aí fala assim, mas eu posso cultuar em casa. Só que, deixa eu falar uma coisa para você. Quando os filhos estão reunidos, Deus reparte coisas que não reparte quando você está sozinho. Então nós estamos aqui numa mesa e o Pai está aqui. Então quando ele coloca, meu Deus, que culto, que não queria vir, mas eu fui e Deus me tocou. Lembra de Tomé? Tomé, ele não estava presente. Jesus apareceu. Jesus ressuscitou, ele esteve aqui, não acredito. Que dia que foi? No domingo. Cadê segunda-feira Jesus lá para falar com Tomé? Cadê terça? Nada. Quarta? Nada. Quinta, ele pensando assim, por que Jesus não aparece para mim aqui em casa? Não. Aí no domingo, reunido como igreja, aí Jesus aparece. Porque tem coisas que você tem que vir aqui. É aqui, ó. É aqui a casa do Pai. A mesa está aqui. Tá pegando? Não é lá na sua casa. Aleluia. E o segundo encontro, eu venho me encontrar com você. Eu vim te ver. Eu vim ver o pastor Hildo. Se eu não tivesse, puxa, o pastor Hildo não está. Só que a gente acha que a gente vem cultuar Deus, não fala com ninguém, né? Chega de nariz empinado, né? Não fala, não estou bem hoje não. Não, a gente vem aqui ver, a gente vem aqui servir. Irmão, como você está? Pai do Senhor, dá um abraço. Como diz os baianos, dá um cheiro aqui, irmão. Cá. Eu me lembro que eu estava pregando numa das nossas igrejas, não vou falar o nome em questão de ética, e Deus falou assim, vai lá dar um abraço daquelas 2 jovens. Eu fui lá e abracei as 2 meninas, jovens. Aí passou um tempo, a mãe dela, fui pregar, voltei lá, a mãe dela falou assim, pastor, eu queria agradecer a Deus e o Senhor. Eu falei, por quê? Porque aquele dia que o Senhor estava no culto, o Senhor veio, deu um abraço na minha filha, nas minhas 2 filhas, minhas 2 filhas estavam desanimadas e querendo ser lésbica. Elas estavam com desejos homossexuais. E quando o Senhor deu um abraço nela, uma delas viu quando o espírito que estava nela saiu. E nunca mais ela teve desejo. Foi liberta. Um abraço, um toque. Você não sabe o que você carrega, por isso que você não libera. Por isso que você não fala, por isso que não toca. Se você saber quem você é, você vai falar. Se você saber quem você é, você vai tocar nas pessoas. Porque algo vai ser transmitido. Porque quem você é, quem você tem. E depois... Só que aí chega o momento. E tem muita gente que está na aljava e fala assim, por que não me convida para cantar? Não me convida para pregar? Por que não é eu que estou no Madeban em vez do Nicola? Calma.
Nicola. Aleluia. Deixa eu falar para você. Geralmente quem quer o cargo, geralmente vai ter muita dificuldade. Quem quer vai ter trabalho. Vai dar trabalho. Porque Deus usa quem não quer. Deus usa quem acha que não tem capacidade. Pastor Rinaldo me chamou e eu a ela, falou assim, vem cá, 2 anos atrás. Aí eu, dentro de um carro, conversando com ela, assim, se for uma Débora, a gente vai falar não. Beleza? Combinado. Se for uma Débora, a gente vai falar não. Porque eu sabia, sei lá, passou na minha cabeça. Quando chegou na hora, falou assim, eu quero que você assuma uma Débora. Aí eu olhei para a esposa, ela olhou para mim. Tá bom. Aleluia. Porque Deus falou assim, aceita porque eu tenho um propósito nisso. O propósito é maior do que você. Sim, o propósito é muito maior do que você. Deixa eu falar para você aqui uma coisa. Inclusive, antes de você nascer, o seu propósito já existia. Sabia? Então o seu propósito é maior. Deixa eu virar para os jovens, falar uma coisa para os jovens. Só que o problema das meninas, dos meninos hoje, que eles casam, os adolescentes também, eles não protegem o propósito. O que é o propósito? Antes de você nascer, o seu propósito já existia. Está escrito. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te separei as nações para ser profeta. Então, o que o Jeremias ia fazer ou ser, Deus já tinha preparado antes dele vir ao mundo. Então, o propósito é muito maior que você. Aí, para você casar, você tem que buscar em Deus uma pessoa que vai aceitar o seu propósito. Vai aceitar aquilo que Deus te chamou para fazer. Caso ao contrário, essa pessoa não aceitando aquilo que você nasceu para ser e para fazer, vai te atrapalhar. Embora você esteja casado e às vezes casa por causa de uma necessidade física, fisiológica, vocês sabem o que eu estou querendo dizer, porque tem muitos jovens casando hoje por causa da necessidade fisiológica. Aí depois vê que ela está me atrapalhando, pastor, no meu ministério. Pastor, ele está me atrapalhando. Porque se colocou na frente do seu propósito a necessidade. E o propósito é muito maior do que a necessidade. E o propósito é muito maior do que a proposta. Para terminar, aí ele pega, aí coloca no arco a flecha e faz assim, ó. A flecha é para ser enviada, certo? De novo, a flecha é para ser? Só que ele coloca no arco e faz assim, ó. Puxa para trás. O arqueiro faz assim, ó. Ei, antes de você ser enviado, Deus traz você para ele. Vou repetir. Antes de você ser enviado, Deus te traz para ele. Porque é terrível uma pessoa que trabalha para Deus que não conhece a Deus. Porque Deus traz você para ele, para intimidade, para comunhão, para você saber para quem você que está servindo. Porque na hora que os homens te decepcionarem, você não vai chutar o balde. Porque você sabe que ainda que o homem falha com você, Deus é fiel, Ele é presente. Aquele que te chamou, aquele que te escolheu, aquele que te vocacionou, é Ele, você tem compromisso, é com Ele. E você sabe quem é Ele. E você sabe que ainda que o homem não te reconheça, o seu reconhecimento não é aqui. Teve um missionário que ele ficou 50 anos na África. Quantos anos? Quando ele volta para casa nos Estados Unidos, ele saindo do navio, ele viu placas: bem-vindo de volta, muito obrigado. Aí quando ele desceu, ele viu que não era para ele. Na verdade, era um famoso na época que foi fazer foi visitar a África, né, para ver os animais, aquela coisa, né? Então, e ele ficou só 15 dias. Aí ele virou para a esposa, ele falou assim: nós ficamos 50 anos na África, a igreja não veio receber a gente. Agora um moço lá foi fazer um safari lá, como fala, né? E é isso aí, né?
de safari, 15 dias e tinha gente para receber ele. Aí ele foi para casa aborrecido, muito triste. Aí ele falou assim: quando você vai fazer o almoço, eu vou em casa orar, vou para o quarto orar, falar com Deus, que eu estou triste. Aí quando ele passou lá algumas horas, 2 horas mais ou menos, ele voltou. Aí foi até na cozinha, a esposa olhou para o semblante dele, ele falando assim, pelo jeito Deus respondeu, né? Respondeu. O que ele falou? Ele falou que nós não chegamos em casa ainda. Porque no dia que a gente chegar em casa, o dia que a gente chegar em casa, os anjos vão estar lá. Você ainda não chegou em casa, então continua trabalhando. Ah, mas os homens continuam servindo, você não chegou em casa ainda. É para Ele, é por Ele. São todas as coisas. Não desanima. Aí depois que o Senhor te leva para Ele, te coloca no peito, para intimidade, para comunhão, Ele te lança para o alvo. Só que a direção é dele. Não queira fazer e ser aquilo que você não é, aquilo que Deus não te direcionou. E eu termino dizendo o seguinte: quando você entender quem você é, filho de Deus, filho, interessante, que quando queria matar Jesus, a justificativa, a causa que queria matar Jesus, falaram assim: por que vocês querem matar ele? Porque falando assim, porque ele se fez filho de Deus. Pegou? Porque ele se fez filho de Deus. Deixa eu falar para você. Você pode ter um nível de luta hoje, luta de tentação. Mas quando o diabo descobrir que você descobriu que você é filha de Deus, que você é filho de Deus, ele vai ficar preocupado. Porque o filho de Deus, aonde ele chega, ele toca. Aonde que ele chega, o ambiente muda. O ambiente muda porque chegou um filho. Os jovens daqui dá uma deban. Fica de pé, por favor. Stand up, please. Os jovens. Então, os meninas e meninas. Puxa. Muito bem. Deixa eu tirar uma foto aqui, ó. Isso, ó, levantou mais, viu? Quando falou que ia sair, tirar foto. Tá vendo aí? Muito obrigado. Deus abençoe. Escuta. É vocês que vai trazer os amigos para a igreja. Quem está trabalhando? Quem está estudando? É vocês. Eu me lembro quando a gente estava numa igreja, eu comecei a falar com eles começaram a trocar: pastor, aí trabalha comigo, pastor, estuda comigo, pastor, na faculdade. É eles que traz, é vocês. Só que você precisa entender quem vocês são, o que nós somos. E não somente o jovem, mas todos nós. Nós precisamos entender que as pessoas estão precisando de amor no mundo. E quando você descobre quem você é, você não se importa mais com as críticas. Por quê? Porque você tem o amor de Deus na sua vida. E nós precisamos mergulhar em Deus para transbordar de amor com as pessoas que estão carentes, que estão precisando de uma palavra sua. De uma palavra sua. E só para você ter ideia, que eu estou dizendo, eu num dos campos missionários, não sei se eu já falei isso aqui, muito pobre, povo pobre, todo mundo de bicicleta, inclusive eu, de bicicleta, não tinha carro. Aí Deus falou assim: vai chegar um dia que quem chegar atrasado não vai ter lugar para estacionar. Aleluia. Glória a Jesus. E esse dia chegou. Ganhei meu carro, 0 quilômetro. E Jesus começou a salvar as pessoas. E eu virei para os irmãos falando assim: irmãos, vamos profetizar.
para Deus mandar empresa nessa cidade. E o pastor que já dorme no Senhor, 30 anos morando na cidade, falou assim: aqui não vem, só tem uma só, a rima. Deus mandou 3. Deus mandou a primeira, Deus mandou a segunda, Deus mandou a terceira. Só que sabe como Deus falou comigo? Ele falando assim: lembra do Ezequiel? Sim, Ezequiel. Deus levou ele no Vale de Ossos Seco. O Vale de Ossos Seco é onde você está, onde você mora. O Vale de Ossos Seco é o seu ambiente de escola, de trabalho. Então é o seu ambiente. Deus colocou você nesse, e Deus te plantou lá. Aí ele falou assim: poderão viver esses ossos? Ele disse: o senhor sabe. Ele disse: então profetiza. Profetiza. Ele começou a profetizar: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Osso seco. Aí começou, o osso começou a procurar osso, cada um no osso. Eu comecei a profetizar em Capitão Enéas. Comecei a profetizar, me lembro que em São José do Barreiro, que só tinha 3, 4 jovens. Depois tinha 35 jovens. Começou a profetizar, ir lá buscar e profetizar. Agora, quando você descobre isso, quando você é filho de Deus, enquanto você não descobre isso, deixa eu falar uma coisa para você. O escravo trabalha pela comida, o empregado por causa do emprego, por causa do salário, mas o filho sabe que tem uma herança. Vou repetir para você: o escravo trabalha por causa da comida, o empregado por causa do salário, mas o filho não trabalha nem por comida, nem por necessidade, nem pelo salário, mas ele sabe que tem uma herança. Ele sabe que tem uma herança. Então onde que ele chega, ele toca. E os meus filhos que estão andando comigo, alguns, né? Não sei se é todos, mas eu estou vendo o Mateus, o Lucas, estão entendendo isso. Porque a gente entendeu que a gente chega no ambiente é só para receber. Não. Todo o ambiente que a gente chega é para dar alguma coisa. Dinheiro, carona, né? Ele me deu a carona. Alguma coisa. Porque toda vez que você vem na igreja só para receber, você não entendeu nada. Que vem no culto para receber, diga amém. Aleluia. Não, irmão. Eu vim num culto aqui porque eu já recebi. E eu quero partilhar com você. Aleluia. É por isso que Deus quebrou meus 2 joelhos, que eu estou sentado ali, eu sou musical, né? Eu estou ali, sabe, choro, né? Então eu falei assim: esse rapaz vai parar de... Aí Deus me quebrou meus 2 joelhos, então agora eu não posso mais. Isso é alegria. Fica de pé, a esposa. Minha esposa tem síndrome de Sjögren. É uma doença que não tem cura. O médico falou: ela está desenganada pela medicina. Mas é uma mulher mais alegre que eu conheço. Aí perguntaram para ela assim: por que você é alegre, irmã Ellie? Ele disse: porque a minha alegria não está na minha saúde, a minha alegria está no Senhor, em Deus. Aí o pecador fica doido. Por isso você está ansioso, ansiosa, comendo, não está dormindo, tomando remédio. Está preocupado com coisas. Não se preocupa com coisas, se preocupa com o Pai, se preocupa com a presença, se preocupa com o Senhor, que as coisas vão acontecer. As coisas vão acontecer na sua vida. Você acredita? Levanta a sua mão assim. Você acredita que as coisas vão acontecer? Deixa eu profetizar agora nessa casa. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu profetizo agora que cada espaço que eu estou vendo, um banco vazio aqui, serão preenchidos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Até da minha esquerda, todos esses bancos serão preenchidos, porque Deus está trazendo pessoas. Deus está trazendo, Salmo 118, muitos entrarão por essas portas, muitos vão entrar aqui para ser alimentado, porque essa igreja aqui é uma igreja que está multiplicando, frutificando para a glória do nome do Senhor. Você acredita nisso? Dá um brado de glória e aplauda o Senhor Jesus. Deus não mostrou isso aqui agora não, pastor Rildo. Eu estava sentado ali, Deus falou assim: eu vou encher essa igreja, eu vou encher esse templo. Glória a Deus. E esse templo vai ser cheio somente de gente. Às vezes tem templo cheio, mas de gente vazia. Mas as pessoas que estarão aqui estarão cheios de Deus, cheio da presença, cheio da graça. E nós vamos tocar Barra Mansa para a glória do nome do Senhor. Barra Mansa será tocada por nós no nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?